E aí, galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula, nossa aula de arte, e hoje nós teremos dois momentos nesse encontro. No primeiro momento, nós vamos trazer a correção da última atividade que estava na agenda e logo em seguida nós vamos entrar no nosso assunto. Então fica atento, vamos nós à nossa correção. Bom, então a tarefa é sobre autorretrato. Preste atenção. Observe as imagens apresentadas a seguir, que mostram alguma das múltiplas possibilidades expressivas do rosto humano. Então você vai olhar e você vai escrever aqui embaixo. Escreva na linha abaixo de cada imagem a posição que ela se encontra. Se é frontal, de frente, se está de perfil, ou 3/4 quando vemos quase um lado inteiro ou um pouco do outro. Como nós estudamos sobre o autorretrato, que é parecidíssimo com a palavra que nós utilizamos hoje, selfie, aqui está pedindo para que você, em uma folha A3 ou 4, faça seu autorretrato, tá? Em uma posição que você conheceu nesse capítulo. Então você poderá aí fazer o seu perfil em posição 3/4 frontal, use o espaço abaixo para registrar sua ideia. Então você tem a liberdade para organizar e criar. Também na última aula nós falamos sobre contando histórias com desenhos relacionando conceito. Então falei sobre artes visuais, que ela se relaciona com a charge, com a caricatura, com o retrato e o autorretrato. Lembra disso? E a charge faz uso do humor para fazer uma crítica social. Já a caricatura faz uso do exagero na representação para fazer humor. O retrato relaciona-se com capturar expressões. E o autorretrato é feito pelo próprio artista. Então nós trabalhamos na última aula com esse tema, tá? Retrato, autorretrato, charge. E hoje nós estamos trazendo aqui um tema muito bacana, que é histórias contadas por meio da dança. Você sabia que a dança ela é utilizada para contar histórias? Existem grandes espetáculos, essas grandes companhias de dança, que elas contam história através da dança. E é sobre isso que nós iremos falar nesse encontro. Nossa aula, turma do sétimo ano, então preste atenção nessa imagem que eu trago aqui e que tem essa imagem no livro de vocês. Então eu começo já dizendo que esse capítulo vai justamente ressaltar que a dança sim é um conjunto de movimentos intencionais e expressivos, né? Alguns tipos de dança podem contar sim histórias, tá? O corpo de balé traz uma expressão fortíssima contando uma história específica. Então hoje nós vamos conhecer um pouco sobre esse tema, né? Espero que você goste, espero que você, após a nossa aula, você possa pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, né? E que você possa compreender sobre ele. Então vamos lá. Era uma vez. Já prestou atenção que as histórias elas começam com esse era uma vez? Bom, então ele está trazendo o livro, uma ênfase aí para que você possa compreender sobre o nível da discussão que nós vamos trazer. Há danças executadas em vários lugares do mundo que contam alguma história. Algumas dessas danças são muito antigas e contam histórias religiosas ou com fundo moral, como na Índia, no Japão, na China e na Angola. Nessas danças, todos os movimentos têm um significado. Muitas vezes, até o movimento dos olhos carrega um sentido, fazendo parte da coreografia. Quando você olha para a imagem de uma indiana dançando, né, você vai perceber nos olhos dela toda a expressividade sendo passada também através ali do seu rosto, tá? Bem, nós temos aqui também que no teatro clássico japonês, tá? Com origem no século 17, temos aqui o kabuki, uma dança narrativa originalmente interpretada por mulheres. Entretanto, aproximadamente em 1629, as mulheres foram proibidas de representar esse tipo de espetáculo, que passou a ser encenado exclusivamente por atores homens, o que acontece até hoje.
no kabuki. O ator também é dançarino, cantor, acrobata, e suas múltiplas possibilidades permitem a expressão de emoções muito complexa por meio de uma série de símbolos que para nós ocidentais parece exagerado e sem sentido. A duração do espetáculo originalmente chegava a 12 horas, tá? Então aí você vai encontrar, eles vão trazer vários espetáculos, tá? Apresentações dentro dessa dança do kabuki, tá? Então ele traz alguns nomes dentro dessa história da dança, tá? E aí a gente pode perceber que é uma dança que era conduzida por mulheres e depois passou a ser conduzida por homens, né? Então chegando até 12 horas de duração um espetáculo, tá? Vamos lá. Trazendo aqui mais conhecimento, nós vamos agora falar um pouco sobre essa dança artística, tá? O que é essa dança artística, né? Que efeitos tem uma dança sobre uma geração? Que efeitos tem a dança sobre uma sociedade? Então, uma dança artística é aquela executada para um público no qual fica clara a distinção entre dançarinos e espectadores. Para chegar num processo de uma dança artística, os dançarinos eles passam por um processo que é um processo construído de alongamento, de pesquisa, de estudo, para se chegar até aquele momento da dança artística. Por esse motivo, é executada em um lugar especial que comporte determinado número de pessoas e permita aos executantes realizar passos mais elaborados, que muitas vezes existe árduo treinamento por parte dos profissionais. Dias e dias, esses profissionais se preparam, buscam, pesquisam, ensaiam, erram, voltam novamente, treinam novamente, para que aquele espetáculo esteja totalmente preparado. Já que nós estamos falando sobre a dança que pode contar a história, é aí que eles vão trazer toda a expressividade para a cena. Diferente do que acontece no teatro, os atores que interpretam os personagens, eles conseguem produzir o grande espetáculo através de um texto. Então eles recebem um texto, leem um texto, se apropriam daquele texto, incorporam um personagem e vão para o palco. Na dança não tem a fala, então todo o movimento tem que ser expressivo, o rosto precisa ser expressivo, para que passe para as pessoas que estão assistindo um tipo de sentimento. Então a dança artística contemporânea pode ou não contar uma história. Espetáculos, por exemplo, da famosa Broadway, né? Eles contam histórias e são associados à música, né? Como o caso Les Miserables, né? Que é Os Miseráveis. Os espetáculos que não contam história específica tendem a trabalhar as sensações, a subjetividade mais abstrata, aliadas a movimentos e gestos. Então, o que é isso aí, professor, que você acabou de falar? Eu estou dizendo que existem danças em que vai sim trazer uma história, e existe dança que eles vão simplesmente trazer um contexto da dança, né? E aqui ele cita o caso da Broadway com grandes espetáculos e traz um destaque para Os Miseráveis, né? Que é um espetáculo fantástico. A ideia é que traga esses espetáculos, além de contar história, eles também tragam sensações, subjetividade mais abstratas, aliada a movimentos e gestos. Isso sim vai se caracterizar como uma dança artística. Então nós vamos aqui dando sequência à nossa aula, tá? Bom, o Para Saber Mais diz o seguinte: danças muito antigas. Quer dizer, professor, que dança ela é milenar, a dança é antiga? Então vamos lá, sim. No campo da dança social, as danças mais antigas de que temos registro estão relacionadas às culturas chamadas primitivas, por existirem há muitos séculos e ainda manterem sua organização social como eram anteriormente. Essas danças são transmitidas de geração a geração e são realizadas em momentos importantes daquela comunidade, né? Como não apresentam um caráter de espetáculo, ou seja, não são realizadas para serem assistidas. Todos participam, mesmo quando não estão dançando. Então, percebam a diferença de danças que surgiram na perspectiva do campo social, né? E essas danças mais antigas que temos registro estão relacionadas com a cultura, tá? Chamadas culturas primitivas,
que, por existirem há muitos séculos, elas mantêm sua organização social. Então, aqui nesse caso, essas danças, elas não são voltadas para espetáculo. Então, por essa razão que nós estamos falando um pouco sobre danças que trazem um contexto de espetáculo e que apresentam uma história, danças que não apresentam uma história, simplesmente é uma dança, e danças que trazem uma história, né, que elas são antigas. Vamos lá, dando sequência. Não há registro de pesquisa que esclareçam a estrutura dessas danças, como são elaboradas, seus movimentos, suas coreografias e sua intencionalidade. No entanto, ao comparar movimentos de algumas danças com pinturas rupestres, é possível encontrar similaridade entre elas. Então, ele está dizendo que essas imagens, essa pintura rupestre, ela traz uma relação com essas danças que nós estamos falando, que são danças antigas, tá? Essas danças, elas eram, está aqui como diz o texto, elas eram transmitidas de geração a geração e são realizadas em momentos importantes daquela comunidade. Eles estariam ali festejando algo e, com certeza, aquele momento era um momento de dança. E aqui o texto vai nos dizer que existe sim uma relação das pinturas rupestres com a dança. Então, aqui vai dizer que no período neolítico, o período da pedra polida, o ser humano já dominava o fogo, o poder da semente, a agricultura e a domesticação de animais. Por esse motivo, as representações em pintura na pedra começaram a ter como tema atividades cotidianas e coletivas. Tá? Então, é justamente o que a gente percebe aqui nessa imagem, como eles estivessem dançando. Tá? O grande desafio foi desenvolver aspecto de movimento em uma imagem fixa. É visível pela posição das pernas, dos pés, dos braços, das imagens, a gente consegue perceber isso, né? Que existe sim ali um processo de dança. E isso vai estar lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. Tá? A intenção desses artistas pré-históricos era retratar algum movimento ou ritual, tá? Que envolvia a dança. Então a gente está vendo vários momentos em relação a dança, tá? Quando a dança é utilizada para uma perspectiva específica. Ainda temos muito o que aprender sobre essa cultura, né? Sobre a nossa história dos antepassados. Então, a gente vai aqui tentando conhecer um pouco mais. Então, vamos lá. Falando agora sobre dança na antiguidade. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a cultura africana no Antigo Egito, que foi referência para muitas outras culturas ocidentais, inclusive a greco-romana, tá? No Antigo Egito. A dança e a arte, de forma geral, apresentava caráter sagrado, tá? Percebam que esses últimos textos que nós estamos lendo, ele vai trazer uma definição que é justamente uma questão de caráter sagrado, tá? Que era justamente os rituais que eles preparavam para os deuses, né? Eles ofereciam sim esse sacrifício aos seus deuses. Então os egípcios atribuíam sua invenção ao Abés, um deus anão que protegia as pessoas de feitiço, entre outras habilidades que eles acreditavam que existia essa ligação, tá? Então a forte ligação entre a dança e a religião e os poderes sobrenaturais se refletiam em diferentes maneiras de se movimentar, né? E dramatizar os deuses e as deusas em algumas dessas danças mescladas ao teatro. Olha que interessante que mesmo assim existia uma relação do teatro, os atores, dançarinos, né? Chegavam a se identificar. Dizia, eu sou Horus. Normalmente usavam máscara e executavam gestos, tá? Estipulados, acompanhados por cantos e dança. Então, você está acompanhando aí, vendo como era e como se desenvolveu até hoje, chegarmos ao que nós temos, que é a dança artística, tá? Essa dança artística, ela impulsionou uma nova geração. Então, aqui algumas imagens para que você possa estar conhecendo, tá? A mitologia do Antigo Egito era rica, por ter mais de 2000 anos, muitas histórias são inevitavelmente, né, recontadas de maneira diferente ao longo do tempo. Passando mais à frente, aqui nós vamos trazendo para que você conheça um pouco do traje de dança baseado
em pinturas do Antigo Egito. Nós temos visto imagens, novelas que trazem essa relação fortíssima com o estilo em que essas mulheres se vestiam, né? O estilo, o cabelo, que na verdade eram perucas que elas utilizavam, tá? Que era o diferencial, as joias, e elas faziam esses rituais de dança para os seus deuses. A dança também era extremamente valorizada na Grécia Antiga, aparecendo em lendas e mitos, sendo obrigada para a formação do indivíduo, inclusive como requisito para a prática militar. Das mais antigas danças conhecidas na Grécia, encontramos aquela que honra ao deus Dionísio, celebrando principalmente por mulheres, né? Existia essa celebração que elas realizavam, né? Mulheres atacadas pela mania, uma loucura sagrada, conhecida como Menades. Abandonavam suas casas, fugiam para os bosques e ali se entregavam à dança. Então nós temos aqui algumas imagens, tá? Que dá sequência que na Grécia Antiga também era praticada pelos cidadãos. A dança era muito valorizada no contexto militar, tá? Assim havia danças militares, através também de guerreiros e coreografias específicas, além de outras danças cívicas, algumas com ritmos mais lentos e outras mais rápidos, tá? Mas tudo isso mostrava a cultura desse povo, tá? Na Grécia Antiga. Essas danças davam ocasiões de nascimento para contar façanhas de heróis na colheita, então eles faziam esse processo, essa relação, né? De diversas situações. Então a dança fazia parte da vida dos gregos na antiguidade, como ela faz hoje, nos nossos dias, né? Trazendo hoje uma relação um pouquinho diferente, né? Que hoje ela é muito utilizada para apresentar o profissional, né? No sentido de um grande espetáculo, onde o artista se prepara não para um deus, mas sim para mostrar, para expressar todo o seu compromisso com a arte. Você gostou da nossa aula de hoje? Falando sobre a história da arte ligada à dança? Beleza, né? Então na próxima aula nós vamos aprimorar e conhecer um pouco mais sobre esse universo da dança. Existe a dança que conta a história e foi o que nós falamos hoje. Valeu, até o próximo encontro.